Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós estamos chegando ao vídeo de número 190 do Entenda a Bíblia. Nem eu acredito que gravei tanto vídeo, né? E eu não acredito também que você já está no vídeo 190, ou seja, você já assistiu 189 vídeos, está assistindo 190 e você ainda não é inscrito no nosso canal. Como assim? Por favor, né? Se você gosta do nosso canal, se inscreve ali, ativa o sininho para receber novos vídeos. Vamos gravar mais alguns vídeos aí até o fim do ano, por exemplo, para que nós possamos passar pelo menos por todos os livros da Bíblia como nós estamos fazendo. E já que estamos passando pelos livros da Bíblia, nós vamos falar sobre o livro de Hebreus. É sobre o livro de Hebreus que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. A maior das polêmicas do livro de Hebreus é uma discussão histórica e teológica sobre quem é o autor do livro de Hebreus. Isso aí você já deve ter ouvido falar, né, que ninguém sabe quem é o autor. Muitas pessoas acreditam que foi Paulo, mas ele muda totalmente a linguagem. A forma de escrita do livro de Hebreus diante de todas as outras cartas de Paulo é muito diferente, então é muito difícil de explicar ser Paulo o autor do livro de Hebreus, a não ser que Paulo tenha escrito o livro de Hebreus lá para o final da sua vida, mas mesmo assim é meio incoerente com a linguagem do livro ser de autoria de Paulo. Apesar da proximidade com Timóteo, a gente vai ver lá no final do livro, né, que a gente tem essa proximidade com Timóteo, mas mesmo assim a gente não tem como afirmar, né, pelo menos gramaticalmente, literalmente, né, de maneira literária, que Paulo é o autor do livro de Hebreus. Outras possibilidades existem, né? As maiores possibilidades, segundo alguns relatos históricos, alguns historiadores, alguns teólogos, é que pode ter sido Apolo, e pode ter sido Apolo, né? Apolo tinha essa capacidade de escrever, inclusive teologicamente, né, o livro de Hebreus. A possibilidade também, muitos dizem que pode ser Barnabé, né, que é o autor do livro de Hebreus, mas a que eu mais gosto é que muitos autores, historiadores dizem que foi Priscila. Apesar de ele usar a linguagem masculina em algumas partes do livro, né, pode ser uma autoria feminina. E isso também pode ser o motivo de a carta não ter sido assinada, né? Porque talvez uma mulher não seria bem recebida. Uma carta vindo de uma mulher, apesar da autoridade que Priscila tinha na igreja primitiva, talvez a autoria feminina não seria bem aceita e talvez por isso que ela não assinou o livro. Eu gosto muito dessa hipótese, né? Eu gosto de falar que no meu achismo, né? Porque é só achismo, né? Não tem como, né? É só hipótese, né? Priscila, para mim, se torna a mais adequada de todas ter sido a escritora do livro de Hebreus. Mas isso são só hipóteses, ninguém sabe. O importante é que o livro de Hebreus está no canon bíblico, o importante é que ele se tornou muito importante para nós, principalmente, eu sempre digo, né, pastor, eu não consigo ler o livro de Levítico. Eu digo assim, eu leio Hebreus e leia Levítico juntos. Vão lendo junto lá que você vai entender, porque vai mostrar a superioridade de Cristo de acordo com as sombras daquela religiosidade ou da adoração, ou da forma de adoração do Antigo Testamento, né, os sacrifícios, tudo vai estar aqui sendo explicado e vai estar apontando para o Cristo, vai estar apontando para Jesus. Então isso é muito importante, isso também é um dos temas principais do livro de Hebreus. Vamos falar sobre isso no próximo vídeo, sobre essa superioridade de Cristo em toda a religiosidade judaica, né? Então nós vamos falar sobre isso como tema principal do livro de Hebreus. E é muito importante a gente entender, né, quando ler o livro de Hebreus, ele contribui muito em muitas questões. Por exemplo, o livro de Hebreus, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre os heróis da fé. O livro de Hebreus vai falar da fé, né? Nós, muitas vezes, é o livro mais usado para a gente explicar a questão da fé. É o livro de Hebreus. Então, o livro de Hebreus contribui muito para o cristianismo, contribui muito para a nossa fé, contribui muito para aquilo que nós conhecemos de teologia bíblica, para formar essa teologia bíblica, né, que nós conhecemos hoje. Então, tudo isso é muito importante para o conhecimento. Então, conhecer o livro de Hebreus é muito importante. Não sabe ao certo quando que foi escrito o livro de Hebreus. Eu acredito que foi escrito, sim, antes do ano 70, né, o ano da destruição do templo, porque fala muito das questões, né, do templo em si, ou das coisas que aconteciam no templo, os sacrifícios, fala das questões ali do templo como sombra daquele que haveria de vir, o Jesus, o Cristo, o nosso próprio templo, o templo verdadeiro, né? Aquele que reconstruiu o templo em 3 dias, ou seja, aquele que ressuscitou dos mortos, né? Ele estava se referindo a si mesmo, o seu corpo, né? Então fala muito disso, de sacerdócio, fala muito dessas questões ali do templo. Então é muito importante a gente ver que ninguém cita, né? O autor não cita da destruição do templo,
poderia ser, né, uma hipótese, né? Ele escreveu aquilo simplesmente para falar que com a destruição do templo a superioridade de Cristo fica ainda maior, mas é só uma hipótese também. Então, mas eu acredito que foi escrito antes porque com certeza o autor citaria a destruição do templo com uma ênfase maior, com uma oportunidade de pregar e falar do Cristo vivo aos judeus, né? O autor do livro, né, Hebreus, é porque com certeza os destinatários eram judeus cristãos, possivelmente que estavam querendo voltar a algumas práticas judaicas. E talvez o livro de Hebreus tenha essa intenção de mostrar a superioridade de Cristo e a não necessidade de voltar a algumas práticas judaicas, como circuncisão, como sacrifício e como todas as outras coisas que faziam parte da celebração, dos cerimoniais, né, da adoração judaica. Então, enfim, é sobre isso que a gente gostaria de falar de maneira introdutória, né, o livro de Hebreus, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o tema principal no próximo vídeo, e no outro vídeo a gente vai falar sobre os heróis da fé e sobre essas questões, né, de ser trazido todos os heróis da fé para mostrar a superioridade de Cristo também. Então é sobre isso que nós vamos falar nos próximos vídeos. Nos aguarde, assista os vídeos e lembrando novamente, 190, se você ainda não está inscrito, por favor, né? Se inscreve aí e que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.